Fala galera, tá começando mais um Futebol Pub, eu sou o Lucas Canari. E eu sou o Michael Eudes. E o tema de hoje é como os clubes ricos, alguns clubes ricos de hoje, eram antes do dinheiro chegar lá, como eles eram quando não tinha grana, né? Pois é, hoje você torce aí pro PSG, pro Manchester City, pro Chelsea, eles ganham muitos títulos, são times grandes com bastante dinheiro, jogadores fortes aí, os melhores do mundo, mas e antes de serem comprados, antes de terem um bilionário por trás, como eram esses times? É o que a gente vai explicar agora. A gente vai começar com o Manchester City. Manchester City, provavelmente você acompanha o campeonato inglês ali na década de 90, 2000, você conhecia muito mais porque era o time dos caras do Oasis, porque era um time simpático que ficava ali no meio de tabela, jogava a segunda divisão. Mas o time começou a se destacar quando foi comprado pelo tailandês, o nosso querido Thaksin Shinawatra, esse nome maravilhoso, né, em 2007. Veio Elano, o Joe, o Sven-Goran Eriksson, deu um up no time. Ainda assim, o time ainda não chegou a dar aquela coisa de disputar título. Um ano depois, a coisa aí sim começou a tomar forma do que é hoje. O Abu Dhabi United Group, do Sheikh Mansour, que hoje é o City Group, tem vários times, né? Comprou o Manchester City por 210 milhões de libras, um valor gigantesco, e assumiu. E logo de cara, a primeira contratação foi o brasileiro Robinho. Trouxeram o Robinho do Real Madrid, já para falar, olha, nós vamos ser um time rico, nós temos poder de bala na agulha e vamos fazer sucesso, né? Sim, e era um time de futebol inglês raiz na época ainda. Ah, era aquele kick and rush, né? Que era bola pro alto, cabecear, bola aérea, força física. Isso. Não tinha esse estilo Guardiola aí que vocês estão vendo agora, um time de toque de bola. Até o time do Pellegrini, que era um time mais ofensivo. Não era esse o estilo que o Manchester City era. Era uma coisa mais raiz mesmo. Deixa eu mostrar agora os títulos que o Manchester City ganhou antes de ser rico, quando o time era normal. Lembrando, curiosidade, que na temporada de 73-74, para quem não sabe, o Manchester City rebaixou o Manchester United no campeonato inglês. Era tipo a glória dos caras, né? Nós rebaixamos vocês. Mas vamos contar para vocês agora os títulos. Ele tinha uma Recopa Europeia, que é equivalente à Europa League, né, hoje, que foi conquistada em 1970. Ele tinha 2 títulos da primeira divisão inglesa, do campeonato inglês, que lá em 36, 37, né, 1936, 1937, e um em 1967 e 1968, bem antigo, né, esses 2 títulos do Manchester City. Também tinha um título da segunda divisão, ó, pra você ver, o Manchester City já jogou a segunda divisão inglesa várias vezes. Inclusive ele tem 6 títulos da terceira divisão também. As Copas, né, da Inglaterra, ele tem 4 Copas da Inglaterra, em 1904, 1934, 1956 e 1969. E também ele tem 2 Copas da Liga, uma em 70 e uma em 76. Exatamente, o City oscilou muito ali, não era igual o United, que devia ser difícil ser torcedor do City enquanto viu o United ganhando tudo. A gente separou também as últimas temporadas do City na Premier League, né, desde a era Premier League, antes de ser comprado, pra gente mostrar pra vocês que era a luta lá na parte de trás da tabela, né? Na primeira temporada da Premier League, 92-93, o City ficou em nono, na temporada seguinte 16º, depois 17º, foi rebaixado para a segunda divisão em 95-96 e só voltou em 2000 e 2001 e foi rebaixado de novo, ficando em 18º, retornando em 2002-2003, ficando em nono, depois 16º, 8º, 15º, 14º, nono, aí a coisa até ser comprado pelo atual dono, ou seja, era uma luta de meio de tabela para baixo, mas tudo mudou graças ao dinheiro. Outro clube que também mudou graças ao dinheiro é o Chelsea. Pois é, o Chelsea, antes de ser comprado em 2003 pelo Roman Abramovich, né, o russo, o que acontecia com o Chelsea? Ele tinha só um título da primeira divisão da Inglaterra em 1954 e 1955. E quando ele foi comprado em 2003, 2004, ele tinha um time que era bastante... um time até forte, Era né? forte, tinha o Hasselbank, Tinha o Zola como ídolo. tinha o Zola.
Já tinha Terry e Frank Lampard no elenco, Terry e né? Frank Lampard, um time, novinhos, mas... Um time que ficou em 4º lugar, que conseguiu até se classificar para a Champions League. E era um time que nos anos 90 ele começou uma guinada, ele deu uma guinada de crescimento, principalmente em 95, quando contratou o Ruud Gullit, ele veio da Sampdoria. O Chelsea resolveu abrir os cofres e contratou o Gullit. Daí então ele começou uma ascensão muito grande no campeonato inglês. O Chelsea, que foi comprado por 201 milhões de libras na época, ainda dinheiro pra caramba, mas ainda naquela época, pelo Roman Abramovich, ele injetou 170 milhões de libras ali para formar um elenco logo no primeiro ano, com o nosso querido José Mourinho lá na frente desse time. Contrataram Makelele, Veron, Crespo e Damien Duff, né, o irlandês. Ou seja, já vou colocando o pé na porta, tipo... Na primeira temporada. Já abriu o segundo. Na primeira temporada e conseguiu um segundo lugar na Premier League. Bom demais. E depois no outro ano viria a ser campeão. Ou seja, como o dinheiro mudou. A gente também separou as últimas temporadas do Chelsea antes de receber a grana na era da Premier League. Na temporada 92-93, o Chelsea ficou em 11º lugar, temporada de estreia da Premier League. Depois em 14º, 2 temporadas seguidas em 11º, mas de 96 para cima, o Chelsea começou a figurar ali na parte da frente da tabela, ficando em 6º, 4º lugar, um grande 3º lugar em 98 e 99, um 5º em 99 e 2000, 2 6º lugares e o 4º lugar antes de ser vendido. O Chelsea realmente era um time medíocre até 95. Os anos 80 foram difíceis. Foi um time bem medíocre com a chegada do Gullit e essa abertura de cofres mesmo fez com que o time desse uma guinada e começasse a mudar a sua história. Tradicionalmente o Chelsea é um time rico. De um bairro mais rico, de né? bairro rico, de pessoas ricas. Ali na região de Chelsea, Fulham. No bairro de Fulham. Então, quando o time realmente começou a gastar dinheiro, a investir, ele realmente voltou às suas origens e começou a crescer e chegou onde chegou hoje, né? Ganhou várias Premier Leagues, Liga dos Campeões. Outro time, só que ainda não ganhou a Liga dos Campeões, que está perseguindo desde que foi comprado, é o PSG. Tradicional, a gente sempre escutou, mas que falta um grande título, mesmo ainda depois da era que foi comprado, né, Mário? O PSG, hoje ele é gigante dentro da França, né? Vem ganhando todos os campeonatos nacionais desde que foi comprado, mas antes disso o time passava um perrengue e não era bem assim, né? Exatamente. O PSG, para a gente vai recordar os títulos antes de ser comprado, né? Ele foi fundado aí na década de 70, um clube relativamente novo, ganhou uma Recopa Europeia, 95-96, que é o equivalente à nossa Liga Europa de hoje em dia, uma Copa Intertoto, 2001, que é uma competição que realmente não vale muita coisa, 2 campeonatos franceses, né? Em 85-86 e 93-94. Com Georges Weah. Exatamente, 93, grande. 94, uma época em que tinha um time forte. Com certeza. Depois ganhou 8 Copas da França, mostrando-se aí um time na parte das Copas pelo menos copeiro, né? Sim. A Copa nem sempre o melhor time ganha, então o PSG conseguiu 8 conquistas, a última em 2009 e 2010, antes de ser comprado. Porque depois ele realmente também domina o torneio. Exatamente, porque aí tem um elenco para dar e vender, sobrar na França. Elenco de sobra, isso. 3 Copas da Liga, em 94, 95, 97, 98, 2007, 2008. 2 Supercopas da França e, acreditem, uma segunda divisão em 70 e 71. Um time também que já figurou na segunda divisão, assim também como o Chelsea também já figurou na segunda divisão. É muito comum que esses times grandes na Europa já frequentassem assim, a segunda divisão do país. E depois que o clube foi comprado por um valor até baixo, né? Um pechinche em relação aos outros. 50 milhões de euros por 70% das ações do clube. 50 milhões de euros é um jogador mediano. Hoje em dia, pela inflação, do jeito que está, é bizarro. Em 2011, ou seja, não tem tanto tempo assim, né? Se você for ver na linha do campo do futebol, são 8 anos, não é tanta coisa assim. Não, é uma era... Por esse valor. Em relação aos clubes ingleses, o valor dos clubes ingleses é pouco dinheiro. Uma curiosidade, que o grande craque do PSG antes da compra era o nosso querido Nenê, que está no São Paulo. Nenê, o time que tinha Coupé no gol. Gilly, já em fim de carreira. Makelele também, com 38 anos. E o próprio nosso Ceará. Lateral, estava lá já com 30, depois voltou para o Brasil.
Então, essa era a base do PSG antes de se tornar milionário, com a chegada do Ibrahimovic. Aí houve a treta, parece, né? Nenê e Ibrahimovic, e aí tudo mudou. E o PSG é o que é hoje, com Neymar, Mbappé, Cavani e companhia limitada. E é isso, galera. A gente mostrou como era a realidade desses times, porque pra quem começa a acompanhar futebol hoje em dia, acha que esses times já nasceram nas cabeças ali, pronto. E não, eles são cheios de títulos antigos. Não. Eles estão conquistando os títulos agora, estão criando sua história como campeões mesmo agora. Eles têm uma tradição, são clubes antigos. Apesar do PSG ser um clube novo. 40, 50 anos. Mas no caso do City e do Chelsea, eles estão criando sua história vitoriosa agora, mas antes comeram um pouquinho lá do pão que o diabo amassou para chegar lá. Agora com um investidor, sim, estão crescendo. Tudo fica mais fácil. Não deixem de se inscrever, deixar seu like aí, ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo, semana que vem. Falou, galera, até mais!